Olá, pessoal do oitavo ano. Pessoal, continuando nossa incrível viagem sobre os problemas, sobre a estruturação, sobre o processo de, eu diria, acho que de democratização, de republicanização, enfim, entre outras coisas, do segundo reinado. Tá certo, pessoal? Vamos falar agora no caso de grana, o que o pessoal queria ganhar com seus investimentos, certo? Ou suas mutretas e outras tretas que aconteceram neste período aí, tá certo? Vê só, começamos o seguinte lhes, certo? No caso agora, neste momento agora, fora outras cocitas que tiveram muita visão, digamos assim, e muita renderam muito dinheiro, no caso, né, do algodão, do tabaco, seringueira, borracha, viu, pessoal? Seringueira, borracha, aquele caldinho branco que corre da árvore, tá certo? E entre outras coisas, e o café. Exato, o café, esse negocinho que você toma de manhã para esquentar o espírito, por causa desse frio danado que tá fazendo na nossa belíssima cidade de Garanhuns. Tá certo? Então, seguinte, desde do período colonial, que esta iguaria, que no caso, né, era tratado como um negócio de rico, né, não era todo mundo que tomava café, tá pensando o quê? Café todo mundo tomava, é? Pois é, né, só os barões, ficava do dinheiro, era tido como, eu acho engraçado até, né, eu chamar de ouro negro, né, porque o café foi quem, digamos, botou o Brasil para o caminho internacional, certo? Então, no caso, a gente pode separar ele em dois momentos. O momento do Rio de Janeiro e o momento de São Paulo. Alright? Então, vejam só, certo? Começa, nesse momento agora, no Vale do Paraíba. Os caras plantam café, ganham uma grana da cebola roxa, ganham dinheiro e tudo mais, certo? Em 1850, o processo lá era o plantation, certo? Ou seja, a monocultura, né? O trabalho com uma coisa só, no caso de uma forma só, o sistema escravista, né? Trabalho de mão escrava, daqui a pouco vai mudar, daqui a pouco eu digo, viu? Calma, não vou dar spoiler não. Beleza? Então é o seguinte, a sociedade era conservadora, patriarcal, né? Os barões do café. Certo? Você, professor, mas como assim, conservadora? Todo o sistema ao redor deles estava do jeito que eles queriam, do jeito que eles podiam administrar, do jeito que eles queriam administrar e do jeito que eles estavam tendo lucro, tá bom? Mas em um determinado momento o solo, como esse sistema de plantation, muitas vezes os caras planta, até o solo não aguentar mais, né? Não tem mais nutrientes para que aquela determinada cultura ou planta, enfim, ela cresça, então, né? Aí o negócio fica ruim, né? Porque aquele negócio, você tem que deixar aqui descansar e plantar aqui. Aí depois daqui, aí planta aqui. E sucessivamente, certo? Mas quando você explora demais a terra, ela não te dá mais o que ela dava. Daí a coisa muda, certo? Então, o café, ele vai agora para o Rio de Janeiro, o Oeste Paulista, certo? Com uma produção mais diversificada, certo? Aí, por que diversificada? Porque, ao contrário, né, do pensamento da galera do Rio de Janeiro, que era conservador, o sistema estava bom do jeito que estava, em São Paulo, as coisas elas começam a mudar, ou seja, não basta só o poder econômico, mas também eles anseiam pelo poder político, certo? E a força dessa sociedade cafeeira,
certo? Ela vai até lá na frente, até 1930. Vai. Até lá, vacas, aquele treta, o café com leite e tal, né? Daqui a pouco lá no ano vocês vão ver. Ó, já deu um spoiler, ó. Não pode estar dando spoiler. Fazer o quê? Tá certo. E outra mudança que teve, né? Neste momentozinho aí, certo? Foi a passagem da mão de obra escrava para mão de obra imigrante. Porque devido várias leis e pressões externas, certo? Eu não quero nem. Eu vou dizer. Foi a Inglaterra. Vou dizer mesmo, na verdade. Pronto. Certo? Então, ou seja, aqui não ia ficar só, digamos, nesse círculo, né, vicioso, né? Planta, colhe, vende, ganha um dinheiro, aumenta a fazenda, compra, vende, e aquele negócio todo, certo? Nesse momento agora, né, os caras queriam expandir seus negócios, daí a visão capitalista da coisa, né, propriamente dita, não que a outra não fosse, tá, pessoal? Mas, deixa eu ver minha fila aqui para eu não esquecer nada, né? Continuando. Então, em 1850, né, vem a lei Eusébio de Queiroz. Qualquer coisa, pessoal, se eu errar a data aqui é porque eu sou meio ruim de número. Mas, qualquer coisa, eu corrijo na próxima aula, tá? Então, ou seja, a lei Eusébio de Queiroz, que foi mais um tapeia a beia do que propriamente dita, né? A gente sabe que muitas das leis que existem no nosso país, que logicamente nós temos um código de leis, o código de lei civil, constituição, certo? Uma considerada, né? Até uma das melhores do mundo, mas é aquele negócio, né? O que geralmente tá no papel, geralmente na vida real não acontece. Então, essa lei, Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico atlântico, certo? De escravos, que proibia, ficou mais no papel, né? Que a Inglaterra disse, ó, se você for pego com escravo passando lá, a gente multa, viu? Ô, chilindró, cadeia, curso de leão. Aí os caras, ih, rapaz, vamos dar um tempinho aí, tá certo? Que inclusive tem uma lei que é a Bill Aitken, uma lei inglesa lá que justamente dizia isso, e que as pressões da Inglaterra já eram desde lá atrás, certo? No começo da família real, Dom João VI, etc e tal. Tá certo? Então, essa pressão também era pelo reconhecimento da independência do Brasil, que o Brasil agora é um país moderno, como era um novo país, com nova visão política e etc, nova visão comercial, todo esse contexto, tá certo? Então, o que é que os cabas fazem? Eles estimulam, certo? Eles estimulam a vinda de estrangeiros para cá, de imigrantes, tá certo? Isso, italianos, alemães, depois japoneses e entre outros povos que vieram para cá, né? Até mesmo judeus. Mas nem tudo são flores, né? Essa questão também tem uma coisa muito interessante, que com a vinda né, dos imigrantes para cá, né, ia ter uma relocação de capital referente à indústria, tá certo? Deixa eu ser mais claro, veja só. A questão dos escravos, essa pressão toda, é porque aquele negócio, certo? Tu tinha 100, 200, 300, 400, 500 mil, 2 mil, 100 mil escravos, certo? Que trabalhavam pra caramba, lógico, mas não recebiam. Se não recebiam, eles não compravam. E se eles não compravam, como é que as coisas iam se desenvolver? Como é que os caras iam ganhar o seu din-din, que é o que interessava? Então, ou seja, essa discussão, logicamente que é justa, é cruel, é infame, né? É nojenta essa situação da escravidão, certo? Mas, por outro lado, é mais
economia, certo? Do que uma questão consciente de valor à vida humana. Tá? Vamos continuar. Então, essa relocação do capital, da grana, da bufunfa, do tutu, ou seja, para movimentar a economia. Ou seja, ao invés, como estava proibido e estava mais difícil, né? Mas não parou por aí não, o tráfico de escravos. Peraí, viu? Aí, ou seja, certo? Como eles iam estar livres, eles iam ganhar um certo dinheiro. Ganhando esse certo dinheiro, eles iam começar a consumir mercadorias. Assim também os imigrantes vindos para cá. Entenderam? Ó. Hein? Pois é, né? Os caras são bestas não. Então, a questão toda é essa, certo? Ao invés de você gastar com escravos, com manutenção de escravos, com manutenção de A, de B, de C, você ia investir na indústria, certo? Ou em uma mecanização, possivelmente, de teus produtos, ou mesmo, né, como em determinado momento aconteceu, alguns deixaram a agricultura para investir na indústria de alguma coisa, né? Ou calçado, chapéu, boné, bacia, panela, bom, enfim, né? Período industrial se fabricava de tudo para vender de tudo, né? E a Inglaterra vendia de tudo para cá. Então, como eu tinha dito, a lei ficou no papel, né? E se iniciou um tráfico interprovincial. Como o escravo estava caro, teve outros cabinhos que por debaixo dos panos ganharam muito dinheiro, certo? Se tu pensa que no caso, isso vai acabar, ainda vai demorar uns tempinhos, certo? Peraí, tá? Vou botar para ali. Então, o que é que acontece? Como eu sempre digo a vocês, nem tudo são flores, né? Nem é aquele negócio. O capitalismo, ele é voraz. Então, em determinados momentos não existe muita justiça em determinadas coisas que acontecem, né? Então, daí, adivinha? Os imigrantes vêm pra cá, né? Esperança de ter uma vida melhor e tudo mais. Só que surge a lei de terras. Como é? É o que, professor? A lei de terras. Tu veio pra cá, não foi? Eu te chamei? Foi. Então, quando as famílias chegaram aqui, onde é que eu vou morar ali? Ou é ali? É aquela casa? Aquela ali? Os caras... É lá na frente. Como é que tu me chama pra cá? É lá. É lá. Ali onde tá aquele monte de mata ali e aquela barraco velho ali, é? Pois é. Surpreendentemente foi isso. Então, ou seja, o imigrante ele tinha que ter dinheiro para comprar terra, para poder morar, para poder plantar. Então, como ele não tinha, digamos, né, o cara já veio para cá, para ter uma vida melhor, para ter uma chance de progredir. Então, o que acontece? Os imigrantes caindo nesse golpe, né, acabaram ficando atrelados ou presos ao dono da fazenda. Ou seja, né, eles iam trabalhar num pedaço de terra, certo? Iam pagar um determinado aluguel para o dono lá para poder produzir, para poder crescer e ver se a vida realmente ia dar certo. Traduzindo, você pega um monte de escravos, certo? Pega um monte de escravos, solta, vai-te embora. Aí você pega outro monte de pessoas e coloca na semi-escravidão. Porque os caras vão pagar o salário que eles quiserem, o que der e tal, não sei o que. Você precisa, você tem que pegar. Ou tu pega, ou tu morre de fome, cara. Tua família vai morrer de fome. Aí daí, o cara pode dizer que nós tivemos, nesse momento aí, uma modernização conservadora.
É, né? Traduzindo, nada é o que parece ser, certo? Mudou, mas não mudou, tá? Então, pessoal, eu espero que tenham dado uma luz aí. Daqui a pouco tem mais confusão, mais treta, que esse período é muito grande. E espero que tenha dado uma luz, espero que tenha ajudado. Tchau, valeu! Daqui a pouco tem mais. Até as cenas dos... É ali? Próximos capítulos. Valeu, fui, tchau.